livro do profeta Daniel, capítulo 1. E eu vou ler com vocês agora, a partir do versículo 17 até o versículo 21, e nós vamos encerrar esse capítulo 1 do livro do profeta Daniel. E o texto sagrado nos diz: ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao primeiro dia do ano do rei Ciro. Bem, meus amados irmãos, nós estamos por esses dias numa meditação aqui no capítulo 1 do livro do profeta Daniel. E agora eu quero fazer um destaque ainda mais a respeito desses jovens que foram levados até a presença do rei Nabucodonosor ao fim daquele tempo que ele havia determinado, os 3 anos que esses jovens seriam treinados para estarem perante o rei Nabucodonosor. Chegou o tempo da entrevista. E entrevista, os irmãos sabem, né? Quem aqui já passou por um período de entrevista? Você já fez alguma vez algum tipo de entrevista diante de alguém, diante de um psicólogo, diante de professores, ou às vezes até mesmo diante de bancadas? Pois é, eu já passei por isso. Então, muitos de nós acredito que também já tenha passado. E o momento de entrevista é sempre um momento tenso, não é verdade? Agora, estes homens aqui, eles que deixaram a comida excelente do rei, deixaram o vinho do rei e viveram conforme a vontade do seu Deus, se mantiveram ali na presença do Deus Todo-Poderoso. A estes aqui, Deus elevou, Deus honrou a fé destes jovens. E o texto que eu li nos diz que Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Esses homens já eram homens capacitados, já eram homens que detinham conhecimento e sabedoria, pois já andavam com Deus há muito tempo. E agora eles ainda têm a oportunidade de estar ali na terra dos caldeus e também serem treinados ali naquele lugar. E vão aprender uma nova ciência, vão ter aqui novos conhecimentos. Olha como que é importante, irmãos, quando nós temos de Deus graça, nós podemos aproveitar o momento em que vivemos. Nós podemos tirar proveito de um lugar onde vivemos. Sim, há muita coisa boa no lugar onde nós estamos, mas nós precisamos de algo excelente que só se encontra em Deus. E o que é? De repente eu poderia, se tivesse na igreja, eu fazer como os pregadores fazem aí, né? Eu só respondo se você me perguntar o quê. Não é verdade? Então é isso. Então nós precisamos de algo que está em Deus. E este algo aqui chama-se sabedoria e também inteligência.
se adquire aqui nessa terra, sim, mas a de Deus é maravilhosa, é extraordinária, porque, irmãos, Deus, ele é a própria fonte de toda a sabedoria e de toda a ciência. Com relação a isso aqui, eu quero ler, agora me ocorreu, o Senhor me traz aqui à mente o texto de Colossenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 2 também, é um escrito do apóstolo Paulo, agora no Novo Testamento. Veja como está escrito: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade. E olha aqui o que está escrito: e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Qual que é o mistério de Deus? Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Oh, coisa maravilhosa, meus amados irmãos. É quando Deus, ele traz à nossa mente, ele traz para o nosso entendimento, ele traz para o nosso homem interior e a revelação desse mistério maravilhoso e extraordinário, que é o seu próprio amado Filho Jesus Cristo. No Primeiro Testamento, isto não estava muito claro para aqueles homens. Eles viviam por fé, eles viviam, irmãos, ali no momento das profecias, mas o próprio Deus já estava agindo na vida desses homens, e como eu disse, repito, não de uma forma tão clara como está nos dias de hoje, mas nós já temos pessoas naquela ocasião experimentando desse profundo mistério de Deus. E estes homens aqui que nós estamos estudando, nós temos visto que Deus tem dado. Cristo ainda não havia se revelado aos homens, mas já havia o operar da sua graça ali na vida daqueles homens. Então Deus deu, conforme eu li aqui com vocês, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e também sabedoria. Se Deus deu, irmãos, na realidade era a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que estava agindo na vida daqueles homens. Qual era então a fonte da capacidade daqueles homens? Da facilidade com aqueles homens tinham de aprender, de viver o dia a dia, de resolver problemas, irmãos, de ser visionários, de estar um passo à frente, diante de todos os outros que estavam com eles. E como eu disse nas outras pregações para vocês, todos que ali estavam, de todos os homens que foram ali reunidos, todos eram homens seletos. Era um grupo de homens inteligentíssimos, capacitados, homens das outras nações e até dos próprios caldeus, homens que já haviam passado por uma seleção, que já haviam se mostrado inteligentes e capacitados, doutos. Porém, nós temos esses 4 jovens aqui, que neles havia um espírito excelente além dos outros. Irmãos, se isto aqui não for a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não sei o que é. Pois é, pode anotar e escrever aí. O que é que Deus tem dado para nós? O que é que Deus tem dado para você? Ou melhor, o que é que nós estamos almejando? O que é que estamos querendo receber da parte de Deus? Muitas das vezes, nós focamos nas coisas erradas. Nós focamos no alvo errado. O alvo está distorcido diante de nós. Nós estamos com propósitos equivocados. O que nós estamos necessitando, irmãos, verdadeiramente, é da plenitude da graça de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós realmente aqui gozarmos da plenitude da graça de Deus,
todas as demais coisas, elas virão até nós, elas nos alcançarão. Isso é promessa de Deus, gente. Vamos entender o agir de Deus, vamos entender o modo de Deus agir. Na outras mensagens eu disse que o tempo que nós fomos criados nesse mundo, a nossa mente pegou a forma de lá de fora, e agora Deus está trabalhando em nós e está arrancando de nós todas aquelas manias, todos aqueles paradigmas, esses paradigmas que querem nos escravizar, que querem nos manter naquela vida passada, arrancando de nós, mais arrancando do que dando. Agora, quando nós entendemos que toda a fonte está em Cristo Jesus, nós vamos mudar o foco, nós vamos mudar a forma de orar, nós vamos mudar a forma de agir, de se comportar. Então, olhe aqui para o texto de Paulo, que há uma correlação. Eu já disse para você, você quer aprender o que é correlação? Então você precisa aprender hermenêutica bíblica, tá bom? Você precisa procurar umas aulas. Lá no sábado, sábado passado, comecei hermenêutica bíblica na escola teológica. Então, se você tiver tempo amanhã, vá para a escola teológica e você vai assistir essa aula comigo lá a partir das 15 horas. Vou dar a segunda aula. Então, hermenêutica bíblica, esta é uma ferramenta da hermenêutica correlação. Então, esse texto de Paulo é um texto correlato em relação ao texto que eu estou lendo no livro do profeta Daniel. E aqui então Paulo diz que a sua oração é para que os irmãos ali em Colossos fossem consolados e estivessem unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência. Irmãos, o que é que nós queremos ganhar? Nós estamos querendo acertar aí na Mega Sena? Nós estamos querendo aí acertar esses que o pessoal compra aí toda semana, Vale Cap, está querendo ganhar um prêmio nesses títulos de capitalização? Ora, você vai ter que... Quantos vão ganhar? Em 1 milhão de pessoas, quanto tem uma chance de ganhar? É uma loteria, como se diz, né? Agora aqui, olha só o que está escrito no texto sagrado. Vocês precisam estar unidos em caridades e enriquecidos da plenitude da inteligência. Porque quando nós tivermos a plenitude da inteligência, nós teremos o conhecimento do mistério de Deus. Se é mistério, é porque está oculto. Mas está oculto para quem, gente? Está oculto para quem? Está oculto para aquele que Deus não quer revelar, para aquele que Deus não quer mostrar. E você que está na presença de Deus, porventura Deus está ocultando de você? Não, Deus quer revelar para você. Você já conhece a Cristo verdadeiramente? Você entregou a sua vida para Jesus Cristo um dia lá atrás, mas como você tem vivido na presença de Deus em relação ao seu Filho amado Jesus Cristo? Você tem realmente experimentado, vivenciado na plenitude durante todo o dia o mistério de Deus na tua vida, que é Cristo. E nele, diz Paulo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Conhecimento e sabedoria em Cristo Jesus. Tudo o que for necessário e tudo mais que Deus querer nos dar, está e nos dará através de seu amado Filho Jesus Cristo. São para poucos que Deus revela Jesus Cristo. E em Jesus Cristo estão escondidos, diz o texto, todos os mistérios de Deus, todos os segredos de Deus, todos os tesouros de Deus, relacionados à sabedoria e à ciência. Vocês se lembram de Salomão? Quando Deus chega para ele, Salomão, pede o que você quiser, que eu vou te dar. E Salomão olha para Deus e ouve a voz de Deus e vai responder para Deus: eu quero que o Senhor me dê sabedoria, inteligência,
para que eu possa entrar e sair diante desse teu grande povo que o Senhor me deu. Estava assumindo o reinado em Israel, no lugar de seu pai Davi. E olha o que ele vai pedir. Ele não pede, irmãos, dinheiro. Ele não pede a morte dos seus inimigos. Ele não pede a expansão do reino. Ele não pede status. Ele não pede nada dessas coisas. O que é que Salomão pede? Ele pede sabedoria. Ele pede conhecimento. Ele pede inteligência espiritual. Eu ouso dizer, ele pediu Cristo. Revela para mim Jesus Cristo. Irmãos, isso é uma aplicação que eu estou fazendo, porque toda a fonte do que Salomão havia pedido só tem um lugar, só tem uma pessoa, é Cristo Jesus. Então aquele homem experimentou de Jesus Cristo, tanto é que é a figura de Cristo Jesus, Salomão, no reinado de paz, conforme diz os Salmos. Meus irmãos, Deus vai dizer para ele, eu te dou, eu vou te dar. Eu vou te dar, e visto que você não pediu todas as outras coisas que um homem comum pede, eu vou te dar para você sabedoria de uma tal forma que nenhum homem houve antes de ti, depois também não haverá. Mas eu vou te dar mais, eu vou te dar riqueza, como nenhum outro homem antes de ti nem depois haverá, Salomão. Irmãos, a coisa melhor que você tem que buscar é sabedoria. Peça sabedoria para Deus. Ande diante do Senhor. Então Salomão foi um homem mais rico, mais sábio, mais entendido, mais próspero. Por quê? Porque ele tinha a fonte de todas estas coisas. Vamos redirecionar os passos. Vamos redirecionar, irmãos, os pensamentos. Vamos prestar atenção naquilo que Deus ele está querendo fazer na nossa vida. Se não alcançamos, muitas das vezes, é porque não pedimos, como diz Tiago na sua carta, pedimos mal, não sabemos pedir, falta sabedoria, falta inteligência, está faltando conhecer a fonte. Ora, se você tivesse sede, tá, num lugar ermo, deserto, qual que você preferiria alcançar, achar? Uma poça d'água num deserto? Ou você preferiria encontrar um oásis? De repente, aquele que está sedento, aquele que está ali quase morrendo de sede, ele ali vendo uma poça d'água, ele caminhando e o primeiro que encontra é uma poça d'água. Imagina uma poça d'água no deserto, deve estar água fervendo e ele já cai de mergulho nessa água e bebe toda essa água, seca-se aquela poça d'água de tanto que ele bebeu por causa da sede que estava. De repente, se ele caminhasse mais 150 metros, numa descidinha lá ele encontraria um oásis e ali ele poderia armar uma rede e ter fontes de águas vivas, refrescantes, sombra. Irmãos, isto é Jesus. É esta relação que eu quero que você perceba que é Jesus. Muitas coisas desta vida que você está escolhendo não passa de uma poça d'água quente pelo sol, que você está aí, às vezes, nem querendo beber de uma vez para não secar. Fica bebendo aos poucos porque isso não pode secar. E você não sai da beira dessa poça d'água que você tomou para si. Sendo que se você subir a colina e ao descer do outro lado, você vai avistar, tem um oásis esperando por você. Está na hora de reagir, gente. Está na hora de se levantar. Está na hora de olhar realmente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Está na hora de dar uma virada de página. Chega de ficar nessas coisinhas que fazem parte da vida há tanto tempo. Não deixe as coisas dessa terra ficar te influenciando. Volte para esse texto de Daniel. Olha o que Deus deu para estes homens. Para Daniel, Deus ainda vai dar mais do que os outros. Deus deu entendimento em toda visão e em todo sonhos. Era um homem de uma grande capacidade. Sobressaía-se
aos homens que estavam ali ao seu redor. Homens também capacitados, homens cheios de sabedoria, mas a presença de Deus na vida de Daniel, a presença de Deus na vida de Ananias, Misael e Azarias fazia realmente a diferença. E esses homens, de todas as perguntas que Nabucodonosor fez, esses homens responderam a contento e se mostraram muito mais inteligentes do que todos os magos e astrólogos que estavam diante de Nabucodonosor. E assim Nabucodonosor vai mantê-los em sua presença. E Daniel vai muito mais além. É isso, irmãos. Você quer uma vida vitoriosa? Você quer uma vida próspera, saudável? Muito bem, a fonte de tudo isso é Cristo Jesus, nosso Senhor. Você já conhece a Jesus? Ele já se revelou a você? Você já entregou a sua vida para Jesus? E então, o que vamos fazer agora? Vamos viver sem usufruir das bênçãos que Ele tem para nós? Então está na hora de se levantar. Então levante, erga a tua cabeça, dá uma chacoalhada na poeira aí. Vamos, joga essas coisas velhas para fora, joga o fardo, joga o jugo. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, o meu fardo, porque o jugo ele é leve, viu? O jugo é suave, o fardo é leve. Vem, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É esta a palavra de Cristo Jesus para nós. Deixe de ficar aí sofrendo por coisas passadas e olhe para frente, olhe para Jesus. Jesus vai mudar a nossa história. Ele é a fonte de toda a sabedoria e de toda a inteligência, tá bom? E conhecimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.